Importante é saúde. Olá, senhoras e senhores, está no ar Importante é Saúde, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje eu quero conversar sobre inflamação, pois é, principalmente inflamação crônica. O primeiro aspecto que eu quero falar sobre inflamação é que inflamação e infecção são duas coisas diferentes. Infecção é quando você tem uma presença aí de um vírus, uma bactéria, um fungo que está no organismo. Agora, o processo inflamatório, a inflamação, é um mecanismo que existe no nosso organismo para restabelecer o equilíbrio a partir de uma agressão. Então, toda vez que nós temos aí uma agressão, um trauma agudo, ou então mesmo um processo infeccioso, isso gera uma lesão, um estresse tecidual. E para que haja reparação desse estresse tecidual, dessa lesão, ocorre a inflamação. E como essa inflamação acontece? O próprio organismo tem aí o mecanismo reparador, tem os elementos reparadores que, sabendo que existe aí um tecido que precisa ser reparado, seja por qual motivo for, esses elementos acabam migrando até esse local. Por exemplo, se você bateu a perna, esses elementos acabam migrando até a perna, e para migrar até a perna, para que haja uma melhor migração, o próprio organismo faz com que haja uma vasodilatação para que esses elementos reparadores, que são os neutrófilos, cheguem mais rapidamente no local. Chegando no local, esses neutrófilos acabam fazendo aí o seu reparo que tem que ser feito, e aí eles recolhem as células mortas, as células com defeito, que isso é um processo chamado de fagocitose. Elas, por assim dizer, englobam esses restos que estão ali atrapalhando o bom funcionamento do organismo, e aí vão ocorrendo a liberação aí de fibrina, que vão restabelecendo aí o equilíbrio do local. E aí o próprio organismo faz com que haja uma absorção desses macrófagos pela corrente sanguínea e eliminado pelo nosso corpo. Esse é o processo inflamatório normal. E então nós vemos que a inflamação é algo positivo e que ela tem que ocorrer. E desta forma, o que a gente orienta, ao contrário do que muito se vê, porque no processo inflamatório, claro, com essa vasodilatação, esse extravasamento dos elementos reparadores, isso leva a uma distensão do tecido, fazendo com que haja dor, desconforto, inchaço local, rubor. Isso leva a muitas vezes as pessoas quererem utilizar e utilizam anti-inflamatórios, compressas frias, no sentido de diminuir o processo inflamatório. Só que diminuindo o processo inflamatório, você vai retardar a regeneração. Então, se esses sinais e sintomas não forem tão exuberantes, tão desconfortáveis, é preferível deixar o organismo resolver essa reparação o quanto antes. E é claro, muitas vezes há necessidade sim de utilizar um anti-inflamatório, porque a coisa está muito dolorida, e aí você reduz em parte aí a sintomatologia, mas vai esticar um pouquinho aí a inflamação.
Mas não é bem dessa inflamação que eu estou falando. Que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre a inflamação crônica. Quando esses elementos de reparação acabam ficando no nosso organismo, nos nossos tecidos, mesmo sem ter tido aí um fator agressor agudo, sem ter aí um trauma, sem ter aí um processo infeccioso. E aí as pessoas podem ter esses elementos de reparação cronicamente distribuídos no organismo, e isso causa uma série de consequências negativas, inclusive sendo responsável para uma série de doenças. Então sabe-se, por exemplo, que os processos, as doenças cardiovasculares, que antes se associava exclusivamente ao acúmulo de gordura, sabe-se que grande parte desse processo cardiovascular tem a ver com processo inflamatório crônico. Doenças, por exemplo, diabetes tipo 2, também estão relacionadas a isso. As artrites, artroses também estão relacionados ao processo inflamatório crônico, além de, por exemplo, o excesso de peso, a obesidade. Sabe-se que tem um componente de processo inflamatório crônico. E a gente sabe que 75% das causas de mortes da população de modo geral tem aí um componente de doença inflamatória crônica. Então é uma coisa mais grave do que a gente possa imaginar. Mas afinal de contas, por que ocorre esse processo inflamatório crônico? Pesquisadores já têm observado que esse processo inflamatório crônico tem a ver com o estilo de vida. Então, os alimentos ultraprocessados, os alimentos que são muito industrializados, bebida alcoólica, os açúcares de um modo geral também levam ao processo inflamatório crônico. O tabagismo é um outro elemento importante que contribui de maneira significativa para o processo inflamatório crônico. O estresse, de um modo geral, também é um outro fator. A falta de sono, dormir, o sono de má qualidade, aí por um tempo prolongado, também é um outro fator, e o sedentarismo. Então são todos elementos que podem levar aí ao processo inflamatório crônico e consequentemente a todas essas doenças. A boa notícia é que você pode reverter esse processo de inflamação crônica justamente melhorando o seu estilo de vida. E a partir do momento em que você tenha uma alimentação com alguma coisa mais saudável, mais natural, evitando aí os alimentos ultraprocessados, evitando o açúcar industrializado, evitando aí refrigerantes, bebida alcoólica, o cigarro, isso vai ajudar bastante a diminuir o processo inflamatório. Sabe-se que a maioria aí da população dorme menos de 6 horas por dia, e isso é um fator também que leva a um processo inflamatório crônico. Então é importante dormir acima de 6 horas, de 6 a 8 horas por dia, isso já vai ajudar bastante. A atividade física não precisa ser uma atividade física intensa, mas tem que ter aí uma atividade física, uma movimentação que seja algo constante. Isso também vai favorecer muito a sua qualidade de vida. O grande problema é que esse processo inflamatório crônico, diferente do agudo, ele é silencioso e muitas vezes ele é subvalorizado. As pessoas não acabam se preocupando muito com isso. Mas é importante que agora que você teve essas informações,
você comece a se preocupar e cuidar disso. E aí você vai ter uma vida de melhor qualidade e mais prolongada. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde.